Olá, povo de Deus, Shalom. Hoje nós vamos aprender um pouco, certo, sobre uma festa importante para os judeus, tá certo? Nós vamos estudar hoje sobre a festa do Yom Kippur, o dia do perdão, certo? Vamos entender um pouco, vamos estudar um pouco sobre essa festa hoje, certo? Como eles comemoram, o que eles fazem, né, em relação a essa festa do dia do perdão, certo? Então, quando é esse dia? Então, o que você pode fazer, o que é que não pode fazer, então, qual é a fonte bíblica? Então, vamos conhecer, tá certo? Então, na Bíblia, vemos algumas vezes falando sobre o Yom Kippur, né, o dia do perdão, que é um dia único do ano, certo? Que está em Levítico 16, versículo 30, ok? Então, porque nesse dia eu vou perdoar vocês para purificá-los. Vocês serão limpos de todos os seus pecados diante de mim, certo? No versículo 31 diz assim, né, também, sábado dos sábados para vocês, e vocês terão sofrimento nas suas almas como uma lei eterna, certo? Também vai ser explicado sobre esse versículo, tá bom? Então aqui a gente vê o que? Uma promessa divina, certo? Não é um ser humano que está falando isso, certo? Deus fala nesse dia. Eu vou estar disposto a te perdoar completamente. Vou te purificar perante mim, certo? Então você estará perante o Criador, uma proximidade que não há em outro dia do ano tão grande, né? Em outro versículo está escrito, no Levítico 23, 27, diz assim: mas o 10º dia do 7º mês, né, será um dia de santificação e vocês terão sofrimento nas suas almas, certo? Nós vamos já entender quais são esses sofrimentos, tá bom? Fique ligado. Então, se você olhar o Ano Novo Judaico, né, Rosh Hashanah, você já sabe que é no 7º mês e o mês de Tisrei. Então, a gente está falando do 10º dia do mês de Tisrei, certo? É um dia de santificação, dia sagrado para os judeus e dia das oferendas que são levadas ao grande templo, né? E no versículo 28 diz assim: não façam nenhum trabalho nesse dia, porque esse é o dia dos perdões, certo? Então, para perdoá-los perante Deus. Então, vemos a data que é o Yom Kippur, que é 10 de Tisrei, certo? Então, no calendário gregoriano, né, nós temos que ver onde cai exatamente, porque os judeus eles usam o calendário lunar, certo? Diferente do nosso calendário, que é gregoriano, tá bom? Tem essa diferença, tá certo? Então, mas se o dia do Yom Kippur cai numa quinta-feira, sabemos que o dia começa no dia anterior, certo? Então, aqui o dia dos judeus, né, é diferente também do nosso. Por exemplo, o nosso dia termina em que horário? À meia-noite. E à meia-noite também, à meia-noite começa um novo dia, não é verdade? Por exemplo, hoje é sexta, então o dia termina à meia-noite de sexta-feira e o sábado vai começar, vamos dizer assim, o sábado começa à meia-noite e 1, já é sábado, vamos dizer assim, né? Então, quando o dia começa em
Israel, os judeus não fazem assim, certo? Como é que eles fazem? Por exemplo, se hoje é quarta-feira, então a quarta-feira vai até quando saem as estrelas, né? Então, no pôr do sol. Então, deu o pôr do sol, termina quarta-feira, já começa na quinta, certo? E até o outro dia, quinta-feira, é até também ao pôr do sol. 20 minutos depois do pôr do sol, já é sexta, né? Então, eles começam, o dia dos judeus começam no pôr do sol, é diferente do nosso. Tanto o dia como o calendário é totalmente diferente do nosso, certo? Então, o que acontece no dia do perdão? Deus revelou claramente. Então, o dia do perdão é relacionado ao bezerro de ouro, né? Que ele aconteceu no 10º dia do mês de Tamuz, certo? Então, e Moisés, que estava no monte Sinai, e Deus fala para ele: Moisés, o seu povo pecou. Mas por que Deus fala o seu povo? Vamos entender que quando Deus falou isso para Moisés é que não é o povo de Deus, né? Que está em Êxodo 32, 7. É porque eram pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas que estavam no Egito, certo? E fala: Moisés, nós queremos sair do Egito também. Por favor, receba a gente. Então, Moisés recebeu eles, certo? Mas não pareceu que era uma intenção, né? Deles não estava corretamente, né? Então, e agora, na primeira oportunidade, o que é que eles fazem, né? Na primeira oportunidade que Moisés não estava presente, o que que eles fazem? Eles fazem um bezerro de ouro e influenciam também o povo de Israel. Então, por isso que Deus fala a seu povo, o povo que você permitiu que saísse do Egito, né? Então, Moisés escuta isso e está com as tábuas da lei, né, feitas pela mão de Deus, não é verdade? E o que ele vê lá embaixo? O bezerro de ouro, ok? Então, Moisés diz, não pode ser uma coisa dessa. E o que acontece? Ele quebra as tábuas da lei feitas por Deus. Então, um ato muito dramático. E aqui começa um processo de purificação, certo? Então, 40 dias, né? Deus fala e escreve, pede para Moisés falar e escrever na Bíblia que ele está... 40 dias Deus, né, fala, escreve na Bíblia que está com raiva do que aconteceu, né? Então Moisés sobe novamente 40 dias no Monte Sinai, certo? A segunda vez para receber, né? Para reverter a ira divina que pode recair sobre o povo de Israel, né? Então, quando isso acontece, depois de 40 dias, Deus fala, revela a Moisés que a ira de Deus foi retirada, certo? Agora tem que reatar o que aconteceu. Então, no primeiro dia de Elu, Moisés sobe pela terceira vez no Monte Sinai, certo? Ele sobe e ao final de 40 dias, Deus fala, Moisés, eu perdoo de acordo com o seu pedido. Então, perdoou o pecado do bezerro de ouro. Então, 40 dias, né? Depois do primeiro dia do mês de Elu. Então, tem 30 do mês de Elu e 10 dias do mês de Tisrei. Então, no dia do Yom Kippur, certo? Então, qual é a prova que isso aconteceu? Porque Deus fala, eu perdoei, então é a primeira prova.
A segunda prova é a segunda, né, tábuas da lei, né, que Deus fala para Moisés fazer, né, que tem uma diferença das primeiras e verdade, mas não perde o valor sagrado, né, porque as primeiras tábuas quem fez foi Deus, né, segundo as tábuas Deus mandou Moisés fazer, né, tá certo? Não é, claro que tem essa diferença, mas o valor sagrado é o mesmo. Então, o próprio Deus revela que esse dia é o dia próprio para o dia do perdão para todas as pessoas, certo? Então, a segunda parte do versículo fala: vocês terão sofrimento nas suas almas, né? Levítico 23, 77. Nós vamos entender isso agora. Então, quais são as leis que fazem o Yom Kippur para realmente alcançar o perdão verdadeiramente, né? A gente sabe, né, que esse mandamento aqui, essa ordenança aqui de Deus era no Antigo Testamento, né? Então vamos ver essa ordenança em duas partes, certo, gente? Primeiro, vamos começar com as leis, né, e regras que existem no Yom Kippur, certo? Então, o que os judeus fazem no dia do Yom Kippur, né? Então, a Bíblia revela que são 5 tipos de sofrimento que uma pessoa tem que fazer. Então, o primeiro é um jejum de 25 horas, certo? Começando no pôr do sol do dia anterior e vai até a saída das estrelas do dia seguinte. Então, a pessoa que fizer esse jejum não pode comer nem beber, certo? E as meninas começam com 12 anos, porque já são, né, já tem mais, elas amadurecem mais rápido. Porém, os meninos são com 13 anos, né? Mas as crianças também fazem, certo? Então, pessoas que não têm saúde, né, completa, estão proibidas de fazer, a não ser que tenha alguma prescrição médica, né? Então, para eles não permitem que uma pessoa doente, né, que não tem uma saúde completa, possa fazer, certo? Por quê? Porque as leis divinas foram criadas para dar vida e não morrer por causa delas, certo? Então, a segunda ordenança que os judeus não podem fazer no dia do Yom Kippur, que é não usar sapatos de couro, certo? Então, na época bíblica, neste dia as pessoas andavam descalços. Mas hoje, certo, que eles ainda hoje, né, comemoram a festa do Yom Kippur. Então, hoje em dia, certo, não é obrigação. Só quem quiser, certo? Mas pode usar um sapato de pano ou de borracha, certo? O terceiro, né, incrível que pareça, é não se banhar, certo? Nem se lavando constantemente, né? O mínimo possível para manter a higiene, certo? O quarto é não se untar com óleo ou passar creme, né? No caso das mulheres, neste dia, certo? Mas você pode passar antes de começar o jejum, né? Certo? É o que eles dizem, né? E a quinta são as relações maritais, né? Conjugais não podem, certo? Então, esse sofrimento visa a pessoa ter um incômodo, né? Por quê? Porque está escrito que o sofrimento, que passa nesse mundo, já faz com que os pecados são apagados. A gente lembra muito, tem até um dizerzinho, né, que a gente escutava muito, né, que quando a pessoa está passando por uma luta, né, por uma prova, diz assim, eu estou pagando meus pecados, né, eu acho que veio dos judeus, né, eu já ouvi muito isso, muito interessante, né. E a segunda parte é recitar o vidui, né, o vidui é uma oração judaica, que quer dizer confissão de pecados, certo? Então, falar de cada pecado cometido. Então, você
você vê, né? Você reflete e confessar e se arrepender. Então, esse é o vidui, né? Então, no dia do perdão, o vidui é recitado 10 vezes, certo? Então, Deus se comporta com você, eles dizem, né? Que Deus se comporta com você de acordo como se nos comportamos com os outros, né? Então, se você perdoa o próximo, Deus perdoará você, né? Que é a parte da oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou, né? Assim como perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, certo? Então, né, nós aprendemos hoje um pouco sobre uma festa comemorada comemorativa dos judeus, né? O dia do perdão, que é o dia do Yom Kippur, certo? Então, fique ligado, vai ter mais novidades, mais histórias, né? Vamos aprender mais um pouco das datas comemorativas também do povo judeu, certo? Então vai vir, mas fique ligado nos estudos, tá bom? Fique ligado no canal, se inscreva, dê seu joinha, dê seu like, tá certo? Compartilhe com alguém, vamos aprender juntos a palavra de Deus, tá bom? E um cheiro no coração e até a próxima aula.